Sempre que me perguntavam se eu acreditava em fantasmas, minha resposta era simples e direta: não. Eu não conseguia acreditar em algo que nunca tinha visto. Mas há algum tempo minha resposta mudou completamente. Há pouco mais de um ano comecei a sair mais sério com um rapaz chamado Braulio. Nós já estávamos nos vendo havia alguns meses. A relação foi ficando mais séria e passávamos cada vez mais tempo juntos. Às vezes ele dormia no apartamento que divido com 2 colegas, outras vezes eu ficava com ele em Campinas. Ele havia acabado de comprar um apartamento em um prédio novo por lá. No começo tudo era completamente normal. O prédio era muito novo e Braulio morava sozinho. Por isso, quase sempre preferíamos ficar no apartamento dele. Mas pouco depois as coisas começaram a mudar. A primeira vez que notei algo estranho foi numa noite em que eu estava um pouco doente. Ele preparou algo quente para eu comer e acabei dormindo. Entre um sono e outro, ouvi Braulio deixar a comida ao lado da cama. Depois escutei quando ele foi assistir televisão na sala. Ainda não era muito tarde. Devo ter apagado por volta das 10 ou 10:30 da noite. Acho que ele colocou algum filme de terror na televisão. De vez em quando eu acordava e escutava sons muito estranhos. Alguns eram tão assustadores que começaram a entrar nos meus sonhos. De repente eu estava sonhando com fantasmas. Havia uma mulher me observando dormir. Ela estava parada diante da cama, exatamente na porta do quarto. Tudo parecia muito real. Por um momento achei que estivesse tendo paralisia do sono. Pensei que talvez meus olhos estivessem realmente abertos. Mas aquela mulher parecia um fantasma saído de um filme de terror. O rosto era morto e os olhos completamente pretos. Ela mantinha os braços estendidos em minha direção. Os dedos pareciam garras e estavam imóveis como o resto do corpo. Acordei no meio da madrugada suando de febre. Também estava com uma dor de cabeça terrível. Era como se todo o meu sonho tivesse sido apenas aquela cena. Nem eu, nem aquilo diante da cama se movíamos. Parecia que eu só conseguia enxergar o que estava diante de mim enquanto permanecia imóvel. Por algum motivo eu me sentia extremamente cansada. A única coisa que queria naquele momento era voltar para casa. Consegui acordar Braulio e contei como estava me sentindo. Ele ficou irritado. Eu não entendi o motivo, mas mesmo assim ele me levou para casa. Ficamos vários dias sem nos falar. Depois acabamos voltando a sair juntos. Alguns dias mais tarde, dormi novamente no apartamento dele. Dessa vez eu não estava doente, mas não conseguia dormir. Sempre que sentia o sono começar a me vencer, alguma coisa me despertava de repente. Meu coração disparava imediatamente. Mais uma vez eu só queria ir embora. Mas não queria provocar outra discussão. Então resolvi levantar para beber água e tentar me acalmar. Saí da cama tentando não acordar Braulio e deixei o quarto bem devagar. Alguma coisa me fez parar no meio do corredor. Foi como se alguém tivesse arrancado todo o ar dos meus pulmões. Por alguns instantes eu simplesmente não conseguia respirar. Demorei um pouco para me recuperar, mas continuei andando em direção à cozinha. Parecia que em apenas um segundo todo o ar daquele lugar havia desaparecido. Dei mais alguns passos. Então vi uma mulher parada no escuro sobre a pequena mesa da sala de jantar. A mesa era tão estreita que não deveria suportar o peso de uma pessoa adulta. Fiquei paralisada por alguns segundos. Não sabia se estava sonhando ou se alguém tinha entrado no apartamento. Eu simplesmente não entendia o que diabos estava acontecendo. Gritei. Gritei muito alto. Logo depois, Braulio apareceu completamente assustado para ver o que estava acontecendo. Contei o que tinha visto, mas ele não acreditou em mim. Disse que provavelmente eu havia levantado ainda dormindo. Segundo ele, nunca tinha visto nada estranho naquele apartamento. Braulio ficou quase 1 hora tentando me acalmar até que consegui dormir. Na manhã seguinte, preferi não tocar mais no assunto. Mesmo assim, aquela sensação de vazio permanecia sempre que eu estava no apartamento. Durante a tarde ainda era suportável. Mas assim que anoitecia, uma sensação de pesadelo começava a me envolver. Eu achava que via sombras passando atrás de mim. Também percebia reflexos estranhos nas janelas e nos espelhos.
Além disso, quase sempre parecia haver alguém no cômodo ao lado. Braulio parecia não perceber nada. Ou talvez simplesmente não quisesse perceber. Aquilo me deixava furiosa. Não era que ele não acreditasse em fantasmas. Ele dizia que não fazia sentido existir alguma coisa ali. Afinal, o prédio tinha acabado de ser construído e somente ele havia morado naquele apartamento. Mesmo assim, as visitas daquela mulher se tornaram cada vez mais frequentes. Isso acontecia sempre que eu tinha coragem de passar a noite naquele lugar. Uma parte de mim dizia que eu era uma mulher adulta. Era absurdo sentir tanto medo ou sequer começar a acreditar em fantasmas. Eu sentia que estava ficando louca. Mesmo assim, ainda queria acreditar que nada daquilo realmente existia. Em uma dessas tardes em que me senti corajosa, aceitei ficar sozinha no apartamento. Braulio precisava voltar ao escritório para resolver um problema no trabalho. Em uma dessas tardes em que me senti corajosa, aceitei ficar sozinha no apartamento. Ele disse que não demoraria mais de 2 horas e pediu que eu esperasse ali. Eu aceitei. Tentei ler um pouco enquanto esperava. Mas aos poucos comecei a escutar pequenos ruídos vindos da cozinha. Eram sons muito sutis. Parecia alguém arrastando um saleiro pela mesa ou fechando uma gaveta bem devagar. Não era algo assustador o bastante para me fazer entrar em pânico, mas era suficiente para me deixar inquieta. Principalmente porque pareciam ruídos de alguém se movimentando por ali sem querer ser percebido. Também não conseguia assistir televisão. Então decidi tomar banho. Eu realmente precisava de alguns minutos para relaxar. Um banho quente sempre tinha funcionado comigo. Demorei um pouco até conseguir deixar a água na temperatura perfeita. Quando finalmente ia entrar no chuveiro, ouvi a porta do quarto se abrindo. Perguntei se era Braulio com a voz tremendo. Ninguém respondeu. Tentei pensar que tinha sido apenas minha imaginação. Talvez alguma corrente de ar de uma janela tivesse aberto a porta. Mesmo assim, tranquei imediatamente a porta do banheiro. Eu queria me convencer de que não havia ninguém no quarto. Atrás de mim só conseguia ouvir a água correndo. Então escutei o som de uma mensagem chegando pelo WhatsApp. Naquele momento lembrei que meu celular estava do lado de fora sobre a cama. Logo depois vi por baixo da porta alguém parar diante dela. Estava muito perto. Parecia que aquela pessoa estava encostada na porta tentando escutar o que acontecia dentro do banheiro. Eu estava sozinha ali. Não tinha como pedir ajuda. Fosse quem fosse que estivesse do outro lado, eu não tinha como pedir socorro nem me defender. O medo me fez recuar 2 passos sem pensar. Nesse instante, a água fervendo atingiu minhas costas e me queimou. Além disso, havia um cheiro fortíssimo de sal. Parecia que o chuveiro estava soltando água do mar. Alguma coisa tinha acontecido com o encanamento. A água estava literalmente fervendo. Eu não tinha saído do banheiro em nenhum momento. Mesmo assim, a torneira de água fria agora estava completamente fechada. Quando consegui parar de gritar por causa da dor, escutei novamente a porta do quarto se abrindo lá fora. Coloquei qualquer roupa que consegui pegar e abri lentamente a porta do banheiro. Não havia ninguém no quarto. A porta estava aberta. Corri até a cama e peguei meu celular. Peguei também minha bolsa e saí do apartamento o mais rápido possível. Enquanto corria, vi uma mulher usando um vestido florido parada na cozinha. A luz estava acesa diretamente sobre ela. Tenho 100% de certeza de que havia alguém ali. Mesmo assim, não tive coragem de virar o rosto e olhar diretamente para aquela mulher. Assim que cheguei à rua, pedi uma corrida de aplicativo. Chorei durante todo o caminho até minha casa enquanto tremia de medo. Naquela noite tive outra discussão com Braulio. Ele continuava insistindo que tudo aquilo era coisa da minha imaginação. Então disse que aquilo que existia entre nós tinha acabado. Eu não continuaria com alguém que não confiava em mim. Não daquela maneira. Entre o fim da relação e o susto que havia passado, fiquei semanas sem querer saber nada sobre Braulio. Até que um dia entrei no Instagram dele quase por acaso. Comecei a olhar o que ele tinha feito recentemente. Uma coisa acabou levando à outra.
Por algum motivo, terminei olhando fotografias antigas do perfil dele. Meu coração quase parou quando vi a garota usando o vestido florido. Eu não tinha conseguido ver o rosto da mulher no apartamento. Mesmo assim, sabia que era a mesma pessoa. Era o mesmo vestido. Naquele momento, liguei para Braulio, mas não tive coragem de contar imediatamente o que acabara de encontrar. Preferi apenas perguntar como ele estava. A primeira coisa que ele fez foi me pedir desculpas. Disse que uma senhora havia começado a ajudá-lo com a limpeza do apartamento. Ela contava que frequentemente sentia alguém atrás dela. Uma vizinha também comentou uma coisa estranha. Sempre que Braulio não voltava para dormir, ouviam uma mulher chorando dentro do apartamento. Todos sabiam que não havia ninguém lá dentro. Mesmo assim, aquilo já tinha virado assunto no grupo de mensagens do prédio. O único que ainda não havia percebido nada era Braulio. Ele continuava sem enxergar coisa alguma. Então pedi que olhasse o que eu estava prestes a mandar para o celular dele. Enviei a fotografia daquela garota. Era ela. Era aquela mulher que estava dentro do apartamento dele. Depois de alguns segundos em silêncio, Braulio disse que me ligaria mais tarde. Mas ele não ligou. Só recebi uma ligação vários dias depois. Ele queria me convidar para tomar um café e contar uma coisa. Eu aceitei. Assim que o encontrei, percebi que algo grave havia acontecido. Braulio parecia destruído. A mulher da fotografia era uma garota com quem ele tinha saído algumas vezes. Eles mal se conheciam e aquilo havia acontecido quase um ano antes. Os dois tinham se conhecido pelo Tinder. Desde o segundo encontro, ela já parecia excessivamente ciumenta. Também insistia em visitar Braulio no apartamento e passar algum tempo ali. Assim que conseguiu, ele se livrou daquela relação. Depois disso, nunca mais soube nada sobre ela. Os dois também não tinham muitos amigos em comum. Quando mostrei a fotografia, Braulio voltou a procurar o perfil dela no Tinder. Aquela rede era a única coisa que ele poderia usar para tentar encontrá-la. A garota aparentemente não tinha Facebook nem Instagram. Também não parecia possuir nenhuma outra rede social. No Tinder, ela não usava o nome verdadeiro. Utilizava apenas um pseudônimo estranho. Então Braulio começou a pesquisar aquela palavra no Facebook. Queria descobrir se o pseudônimo correspondia a algum usuário. Ele encontrou alguns resultados. Um deles acabou levando ao perfil dela. Era uma conta completamente vazia e sem fotografias. Não havia praticamente nenhuma informação. Mesmo assim, existiam algumas fotos nas quais ela tinha sido marcada. Em uma delas, Braulio reconheceu outra garota. Ele se lembrava de ter encontrado aquela pessoa durante um dos encontros. Eles estavam em um shopping quando as duas se cumprimentaram. Braulio enviou uma mensagem perguntando sobre a garota. Ela demorou alguns dias para responder. Disse que é claro que a conhecia. Afinal, aquela garota tinha sido amiga dela. Depois perguntou se Braulio queria saber como ela estava. Ela havia morrido afogada 3 meses antes em Fernando de Noronha. Braulio não respondeu mais à mensagem. Também não conseguiu voltar para o próprio apartamento. Durante aqueles dias, ele estava dormindo na casa dos pais. Com o tempo, nós fomos deixando de conversar. Quando Braulio ainda falava comigo, praticamente só perguntava sobre o que eu tinha visto no apartamento. Mas recentemente encontrei o perfil dele novamente no Instagram. Pelo que parece, ele finalmente conseguiu voltar a morar naquele lugar. Só sinto pena da próxima garota com quem ele sair, caso resolva deixá-la sozinha naquele apartamento. Fala, diário. Finalmente criei coragem de mandar meu relato depois de citar outro relato meu nos comentários. Sou de Timon, no Maranhão. Teve uma vez que meu primo veio aqui em casa, algo que era bem comum de acontecer. Não lembro bem de quem foi a ideia de sair para comer alguma coisa, mas deve ter sido dele, pois o bicho só pensa em comer. Enfim,
Minha casa fica quase perto do centro da cidade, então tem várias coisas próximas, como padarias, comércios, lojas, além de várias quadras de futsal e campos de futebol. Quase ao lado de casa tem um campo bem conhecido da cidade e logo ao lado uma casa de shows que hoje em dia quase não funciona. Também fica um colégio atrás do campo. Estou citando esses detalhes para que, mais à frente, tudo faça sentido. Pois bem, saímos por volta das 19h30 ou 20 horas para comer uns pastéis aqui perto. Era em um lugar que tinha de tudo um pouco, tipo uma feira com muitas lojas. Fica a uns 5 minutos da minha casa. Ficamos lá até quase 22 horas. Na volta, viemos pelo lado direito do campo, onde havia uma rua bem estreita, algumas casas e uma igreja. Na outra rua ficava a casa de shows, e estava tendo algum evento, pois havia muitos carros estacionados. Pelo lado por onde voltamos, se não me engano, havia apenas uns 2 carros, se não me falha a memória. Um detalhe que não contei é que sou míope e estava sem meus óculos. Outro detalhe é que meu primo não acredita em coisas sobrenaturais, mas eu sei que ele é muito medroso. Isso eu sei com toda certeza. Nisso, ele me chamou e falou: "Ei, Iago, tu tá vendo aquela mulher ali, toda de branco?" Eu respondi que não. Quando fui ver, já estava quase em cima dela. Rapaz, diferente dos relatos que já ouvi sobre mulher de branco, ela era baixa, estava com vestido de noiva, tinha olheiras e os cabelos eram meio ondulados. Ela estava parada olhando para a casa de shows, sozinha, com as mãos na grade do campo, às 22 da noite, sem ninguém na rua além de nós. Quando chegamos na esquina do campo com o colégio, virei para olhar para trás junto com meu primo e ela já não estava mais lá. Depois, meu primo falou: "Cara, ela devia estar esperando alguém da festa." Aí eu respondi: "Beleza, mas por que ela estava de vestido de noiva e com olheiras bem fundas? E ainda mais por cima no escuro?" Ele não falou mais nada. Dias depois, fiquei sabendo por uns senhores que ficam sentados na rua de casa que estavam acontecendo relatos de pessoas que viam uma mulher de branco debaixo do pé de laranja e do pé de caju. Fiquei pensando se foi a mesma que eu e meu primo vimos. Porém, só foi essa vez que vi essa aparição. Enfim, esse foi meu relato. Já vi outras coisas estranhas, mas foram bem rápidas. Esse foi o que achei legal contar aqui no canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal do Diário. Meu nome é André e isso aconteceu há pouco mais de 4 anos, durante uma noite de chuva que até hoje me deixa desconfortável quando lembro. Na época eu trabalhava em outra cidade e voltava para casa todos os dias por uma estrada pequena que cortava uma região rural. Era um caminho tranquilo durante o dia, mas completamente diferente depois que escurecia. Naquela noite estava chovendo desde o fim da tarde. Quando saí do trabalho, a chuva estava tão forte que mal dava para enxergar as faixas da pista. Eu dirigia devagar enquanto os limpadores trabalhavam sem parar. Não havia outros carros por perto. Depois de uns 20 minutos, passei por um ponto de ônibus abandonado. Era apenas uma pequena cobertura de concreto no meio do nada. Quando os faróis iluminaram o lugar, vi uma mulher parada embaixo daquela cobertura. Ela estava de costas para a estrada. Achei estranho alguém estar ali naquela hora, mas continuei dirigindo. Uns 3 quilômetros depois, comecei a pensar que talvez ela estivesse precisando de ajuda. Por alguns segundos pensei em voltar, mas a chuva estava piorando e decidi seguir. Foi então que passei por outro ponto de ônibus. E havia uma mulher parada ali também. Meu primeiro pensamento foi que existiam várias pessoas esperando algum ônibus naquela estrada. Só que, quando cheguei mais perto, senti um aperto estranho no estômago. Ela usava a mesma roupa da mulher anterior. Uma blusa clara e uma saia escura que chegava abaixo dos joelhos. Também estava de costas. Continuei sem parar. Olhei pelo retrovisor e vi a figura diminuindo rapidamente até desaparecer na escuridão. Tentei encontrar alguma explicação, mas nenhuma fazia sentido.
Alguns minutos depois, encontrei uma árvore caída parcialmente sobre a pista. Tive que parar o carro porque não dava para passar sem verificar o espaço ao lado. Foi quando ouvi 3 batidas no vidro traseiro. Não foram galhos. Foram 3 pancadas lentas e bem definidas. Olhei imediatamente pelo retrovisor. Não havia ninguém. Meu coração começou a acelerar e eu tranquei as portas por instinto. Então alguma coisa bateu novamente. Dessa vez no vidro do passageiro. Virei a cabeça. A mulher estava parada ao lado do carro. Ela estava completamente encharcada. Os cabelos cobriam parte do rosto e a água escorria pelo queixo. Não sei como ela chegou ali porque eu não tinha visto ninguém se aproximando. Ela levantou uma das mãos e apontou para trás. Eu não abri o vidro. Também não perguntei nada. Apenas engatei a marcha e passei pelo pequeno espaço que restava entre a árvore e o acostamento. Enquanto acelerava, olhei pelo retrovisor. Ela não estava mais na estrada. Estava sentada no banco traseiro. Eu gritei e virei o volante sem perceber. O carro quase saiu da pista. Quando consegui controlar novamente e olhei para trás, o banco estava vazio. Dirigi até chegar a um posto de combustível na entrada da cidade. Parei debaixo da cobertura e fiquei alguns minutos tentando entender o que tinha acontecido. Foi quando percebi uma coisa no banco traseiro. O tecido estava molhado. Havia uma marca comprida de água exatamente onde alguém teria sentado. Nunca contei isso para quase ninguém. Talvez porque exista uma parte dessa história que me assusta ainda mais. Algumas semanas depois, passei pela mesma estrada durante o dia. Resolvi prestar atenção no lugar onde tinha visto aquela mulher pela primeira vez. O ponto de ônibus não existia. Naquele trecho havia apenas mato e uma velha cruz de madeira perto do acostamento. Mas o pior aconteceu quando parei alguns metros adiante. Na cruz havia uma fotografia antiga protegida por plástico. Era a mulher daquela noite. Só que na fotografia ela não estava olhando para a câmera. Estava de costas. Obrigado por receberem meu relato. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Se alguém chegar a ler isto, quero dizer que nem agora tenho certeza se deveria escrever. Também não sei exatamente por que estou fazendo isso ou o que espero conseguir. Talvez eu só queira que alguém diga que isso não é tão estranho assim. Que algo parecido já aconteceu com o primo de um amigo ou com algum colega de trabalho. Diferente de muitas histórias que ouvi neste canal, isso acabou de acontecer comigo. Não sei se isso torna tudo melhor ou pior. Também não sei se é bom ter todas as lembranças ainda tão frescas. Agora mesmo posso olhar para a direita e ver as evidências de que minha experiência realmente aconteceu. Talvez fosse melhor esperar um tempo, digerir os acontecimentos e tentar explicá-los de forma mais racional. Viajo constantemente por causa do meu trabalho e quase sempre são viagens muito curtas. Às vezes passo apenas uma noite fora antes de voltar ao conforto da minha casa. Moro sozinho desde que Chocolate, meu cachorro, morreu no começo do ano passado. Depois de meses de tristeza, acabei aprendendo até a gostar dessa liberdade. Não havia mais nenhuma criatura dependendo de mim. A primeira vez que senti algo estranho relacionado às minhas viagens foi alguns meses depois da morte de Choco. Eu estava voltando de uma viagem rápida quando encontrei a administradora do prédio na entrada. Conversamos por alguns minutos e então Mercedes se aproximou. Ela era a senhora idosa que morava no apartamento logo abaixo do meu. Mercedes veio desejar uma boa viagem e ao mesmo tempo fazer uma reclamação discreta. Segundo ela, eu havia passado a madrugada inteira andando pelo meu quarto principal. Ela disse que não via necessidade de eu ficar andando de um lado para outro naquele horário. Expliquei que ela estava enganada porque eu estava justamente voltando naquele momento. Eu não tinha passado a noite anterior no meu apartamento. A senhora não teve outra opção além de pedir desculpas e se despedir um pouco confusa.
Naquele momento, eu ainda não dei muita importância. Mesmo assim, não consegui esquecer aquilo quando entrei no apartamento. Acabei fazendo uma inspeção cuidadosa no meu quarto. Não encontrei absolutamente nada fora do normal. Porém, naquela mesma tarde, o calor da cidade me fez abrir uma das janelas. Foi quando encontrei a marca de 2 mãos pressionadas com força contra o vidro ao lado da minha cama. As marcas estavam pelo lado de dentro. Eu morava no 7º andar e não havia nenhum lugar do lado de fora onde alguém pudesse se apoiar. Por isso eu tinha certeza de que ninguém poderia ter entrado por aquela janela. Limpei as marcas e decidi não pensar mais naquelas mãos. Sem dúvida, existem coisas que simplesmente preferimos ignorar. Pouco tempo depois, Lucas me contou que estavam comentando algo em um grupo do prédio. Ele era um dos poucos vizinhos com quem eu costumava conversar. Segundo ele, naquele grupo participavam praticamente apenas as senhoras do condomínio. Alma, esposa dele, havia contado o que minha vizinha de baixo estava dizendo. Ela falava sobre os sons vindos do meu apartamento mesmo quando eu não estava em casa. Também comentavam sobre sombras vistas pelos moradores da torre em frente. Segundo eles, aquelas sombras caminhavam pelo meu quarto em diferentes horários do dia. Lucas disse que aquilo não era imaginação de gente sem nada para fazer. Para mim, aquela era uma frase fácil de dizer quando você não precisava morar no apartamento mencionado. Talvez aquilo não acontecesse antes, ou talvez eu simplesmente nunca tivesse prestado atenção. A partir daquele momento comecei a examinar minha casa rigorosamente depois de cada viagem. Antes de sair, tirava fotos com o celular para registrar a posição de tudo. Fotografava até os menores detalhes. Foi assim que comecei a perceber pequenas mudanças. Algumas figuras apareciam em posições diferentes e certos objetos se deslocavam alguns centímetros. Talvez pareça um detalhe bobo, mas uma coisa específica me encheu de terror. Certa noite voltei para casa quase à meia-noite e encontrei minha escova de dentes jogada na cozinha. Havia manchas vermelhas nela que pareciam sangue. A escova também estava úmida, como se alguém tivesse acabado de usá-la pouco antes da minha chegada. Naquela noite acabei dormindo em um hotel que fica relativamente perto daqui. Era praticamente impossível alguém entrar no meu apartamento sem que os vizinhos percebessem. Mesmo assim, mandei instalar várias fechaduras de segurança quase impossíveis de violar. Os vizinhos, a administradora e até os instaladores me olharam de forma estranha. Parecia uma proteção exagerada para um prédio considerado tão seguro. Ninguém conseguia entrar sem passar pelos 2 seguranças que ficavam permanentemente na entrada principal. Pensei que faria qualquer coisa para conseguir ficar tranquilo. Também não me importava com o que pensassem de mim. Mas minha tranquilidade não durou nem uma noite. Naquela mesma madrugada, acordei com um ruído abafado vindo do corredor em frente ao meu quarto. Parecia alguma coisa caindo no chão. Logo depois ouvi alguém correr até a cozinha e voltar. Eram passos curtos e discretos, mas não pareciam tentar se esconder. Soavam como os passos de alguém correndo descalço. Tentei voltar a dormir e simplesmente ignorar aquilo. Quis acreditar que eu havia imaginado tudo ou estava sonhando. Talvez fosse apenas um pesadelo misturado com a realidade. Meu corpo poderia ter despertado antes que meu cérebro acordasse por completo. Então ouvi o mesmo ruído novamente com total clareza. Alguma coisa caiu. Logo depois, a maçaneta da porta do meu quarto começou a girar muito lentamente. A porta destrancou, mas ninguém a empurrou para dentro. Parecia que alguém apenas queria verificar se ela estava aberta. Dessa vez ouvi passos muito lentos e discretos seguindo novamente em direção à cozinha. Então começou o som de alguém mexendo nas coisas. Levantei da cama e caminhei até a porta do quarto. Abri para ter certeza do que estava ouvindo e ainda dei alguns passos pelo corredor. Eu estava indo em direção à cozinha. Meu coração batia mais rápido do que eu imaginava ser possível. Eu conseguia sentir minha própria circulação na cabeça e dentro dos ouvidos. Então tudo ficou ainda pior. Um barulho forte veio da cozinha. Parecia o movimento brusco de alguma coisa ou alguém se deslocando rapidamente lá dentro.
Alguns objetos caíram no chão. Corri de volta para o quarto e tranquei a porta. Depois arrastei um dos móveis para bloqueá-la. Até hoje não entendo por que não tive coragem de chamar os seguranças. Eles poderiam ter subido naquele momento para verificar meu apartamento. Eu simplesmente não fiz isso. No fim, o cansaço acabou me vencendo. Na manhã seguinte, fui até a cozinha e comecei a recolher toda a bagunça. Realmente alguém tinha estado ali. Eu não estava louco. Ou estava? Enquanto caminhava pelo apartamento, percebi pela primeira vez um pequeno retângulo no corredor. Ele ficava quase na altura do teto. Era uma grade que dava acesso ao duto do ar-condicionado. Seria impossível alguém passar por ali. Nem mesmo um bebê caberia naquela abertura. Mas então comecei a pensar em outra coisa. Por onde mais alguém poderia entrar? Naquela tarde comprei uma fita adesiva de qualidade industrial. Usei a fita para praticamente selar a abertura do duto. Talvez o que aconteceu depois tenha sido apenas produto da minha imaginação. Mesmo assim, durante os dias seguintes, eu quase poderia jurar que escutava passos. Também ouvia movimentos atrás das paredes e percorrendo o teto. Há alguns dias pedi ao responsável pela manutenção que reforçasse aquela grade. Ele colocou vários parafusos e deixou a abertura praticamente impossível de violar. Pouco depois, comecei a encontrar pequenos rastros de poeira no chão, logo abaixo dela. E hoje aconteceu algo diferente. Nesta manhã, encontrei um dos parafusos no chão. É justamente esse parafuso que estou olhando agora enquanto escrevo. Ele está ao lado do meu teclado. Quando olho para trás, poderia jurar que alguém me observa de dentro da grade do duto. Parece que consigo distinguir 2 olhos naquela escuridão. Ou talvez eu esteja ficando louco. Talvez eu devesse retirar os parafusos agora mesmo e olhar lá dentro. Assim eu finalmente descobriria se existe alguma coisa atrás daquela grade. Ou talvez seja melhor contar tudo aos seguranças. Contar para alguém. Para qualquer pessoa. Porque suspeito que alguma coisa sai daqueles dutos quando não estou em casa ou quando finalmente adormeço. Obrigado por ler algo que nem eu consigo compreender. Obrigado também por me dar a oportunidade de colocar tudo isso para fora. Perdão. Perdão por enviar este segundo e-mail tão rápido. Quando terminei de escrever minha experiência e enviei a história que vocês acabaram de receber, fui até a cozinha. Coloquei água para preparar um chá. Quando voltei para o meu quarto, havia um segundo parafuso no chão. Usei o restante da fita adesiva para selar completamente o duto. Pelo menos acho que agora ele está totalmente fechado. Mas acredito que esta será uma longa noite. Olá, diário. Na minha casa, desde que me entendo por gente, sempre aconteceram coisas paranormais, embora as entidades que pareciam viver ali raramente se deixassem ver claramente. Normalmente eram apenas ruídos, como passos, sombras passando e, às vezes, um cheiro estranho de coisa queimada. Tudo isso sempre deixava nossa família bastante desconcertada. No quintal tínhamos muitas coisas largadas, entre elas várias bicicletas que eram minhas e do meu pai, algumas ferramentas e um balanço amarrado entre 2 árvores. Quando eu era criança, costumava brincar naquele balanço praticamente todos os dias. Certa noite, já na adolescência, saí para tomar um pouco de ar perto da meia-noite. O quintal estava escuro e só era possível enxergar alguma coisa por causa da luz que vinha da cozinha. Em determinado momento, olhei na direção do balanço e juro que vi minha mãe sentada ali, balançando lentamente. Ela olhou para mim e sorriu. Então, com a voz exata da minha mãe, disse para eu ir até lá, subir no balanço e que aquilo era divertido. Fiquei olhando para ela pensando no que diabos estava acontecendo, porque eu nunca tinha visto minha mãe subir naquele balanço.
Enquanto se balançava, ela jogava a cabeça para trás e depois para a frente, fazendo o cabelo cobrir completamente seu rosto. Toda vez que o cabelo se afastava novamente e revelava sua face, eu sentia cada vez mais medo. Comecei a sentir aquela sensação ruim, como se alguma coisa estivesse muito errada, então corri para dentro de casa. Cheguei a trancar a porta e, quando estava passando pelo corredor, dei de frente com minha mãe saindo do próprio quarto. Parecia que ela tinha acabado de acordar para ir ao banheiro ou algo assim. Quando a vi, gritei como um louco e ela ficou assustada. Minha mãe perguntou o que estava acontecendo, mas eu tentei responder e as palavras simplesmente não saíam. Quando finalmente consegui falar, contei tudo o que havia acabado de ver. Ela ficou séria e nós dois fomos olhar pela janela da cozinha. A mulher ainda estava lá, sentada no balanço e se balançando lentamente. Juro que ela era idêntica à minha mãe. Minha mãe também conseguiu vê-la, levou as duas mãos até a boca e começou a chorar em silêncio. Naquela noite nós dois nos trancamos no quarto. Meu pai estava trabalhando naquele horário, pois era segurança de uma loja e seu turno só terminava de madrugada. Ele chegou por volta das 5 da manhã, nos cumprimentou normalmente e então disse para minha mãe que agradecia por ela ter levado o jantar dele na noite anterior, porque a comida estava muito boa e ele não esperava que ela fosse até lá. Minha mãe ficou completamente pálida. Ela não havia saído de casa durante toda aquela noite. Nós dois permanecemos trancados juntos, com as portas fechadas, desde o momento em que vimos aquela coisa no quintal. Minha mãe não respondeu nada ao meu pai. Naquele mesmo dia, mandou benzer a casa e pediu que ele se desfizesse do balanço. Depois que a casa foi benzida, porém, os espíritos pareceram ficar ainda mais agressivos. Eles começaram a jogar objetos com mais força contra as paredes e a bater as portas violentamente. Mas algum tempo depois adotamos um gato e acabou sendo até engraçado, porque aquelas coisas praticamente pararam de nos assustar. Era como se tivessem medo do animal ou como se ele fosse capaz de absorver aquelas energias. Me chamo Isabela e atualmente moro entre o Brasil e a Argentina. Acompanho o trabalho de vocês faz algum tempo e finalmente criei coragem para escrever algo que venho vivenciando nos últimos meses e que está relacionado principalmente aos meus sonhos. Para começar, preciso mencionar que sou uma dessas pessoas que costuma se lembrar muito bem do que sonha, e desde pequena tenho sonhos bastante estranhos e até perturbadores. No entanto, o que chamou minha atenção nos sonhos que tive recentemente é que eles apresentam certa semelhança com vários relatos que você mesmo já narrou anteriormente. E bom, vocês logo vão entender por que estou dizendo isso. Tudo começou em uma madrugada, por volta das 3 da manhã, depois de eu ter ficado acordada até bastante tarde, algo que, devo admitir, faço com muita frequência. Em algum momento acabei pegando no sono, e quando voltei a abrir os olhos, percebi que meu corpo não respondia de jeito nenhum, e eu só conseguia mexer os olhos. Aquilo não me surpreendeu tanto, pois naquela época eu já havia passado por muitos episódios de paralisia do sono, então sabia perfeitamente o que estava acontecendo e também tinha consciência das coisas que poderia ver ou sentir enquanto estivesse naquele estado. Por essa razão, simplesmente comecei a olhar para diferentes pontos do meu quarto, enquanto esperava recuperar os movimentos. Porém, em uma dessas olhadas percebi algo no canto mais escuro do cômodo, embora, mais do que uma coisa, aquilo parecesse ser alguém. Era uma figura com forma de homem, de estatura mediana e corpo robusto, porém completamente opaca e preta. Era como se fosse uma sombra sólida que, de alguma maneira, conseguia se destacar até mesmo no meio da escuridão que a cercava. Fiquei observando aquela figura por alguns segundos, até que, de repente, ela começou a se aproximar enquanto eu continuava completamente imóvel. Quando chegou ao lado da minha cama, aquele ser começou a acariciar meu rosto e depois fez o mesmo com a minha cintura. Para vocês entenderem melhor, essa é uma região do meu corpo especialmente sensível e eu sempre fui bastante cuidadosa com meu espaço pessoal. Então, quando aquela sombra começou a me tocar daquela maneira, senti tanto nojo e raiva que, de alguma forma, consegui escapar da paralisia.
Assim que recuperei os movimentos, aquele homem desapareceu. Evidentemente, a primeira coisa que pensei foi que tudo não passava de uma alucinação provocada pela própria paralisia do sono. Acreditei que tivesse sido apenas um episódio isolado e que não havia motivo para acontecer novamente. Porém, algumas semanas depois, tive um pesadelo que me fez começar a duvidar disso. Nesse sonho, eu estava dentro do meu quarto, conversando tranquilamente com o meu melhor amigo sobre coisas simples e aleatórias, até que enquanto olhava diretamente para ele, seus olhos começaram a brilhar em um tom vermelho intenso. Pouco a pouco, aquela cor foi ficando cada vez mais escura, até cobrir completamente suas íris. Ao mesmo tempo, o sorriso amigável que ele tinha no rosto começou a se deformar, ficando cada vez maior e mais antinatural, até se transformar em uma expressão que simplesmente parecia impossível de existir no rosto de um ser humano. O ambiente do meu quarto também mudou. De repente, tudo parecia sufocante e pesado, e sentia aquela sensação tão difícil de explicar que surge quando você sabe que está em perigo e precisa sair dali imediatamente. Meu primeiro instinto foi justamente fugir, então tentei me afastar dali o mais rápido possível e colocar alguma distância entre aquela coisa e eu. Mas assim que fiz isso, ela me agarrou pelo pescoço e me arremessou violentamente contra uma das paredes do meu quarto. O impacto foi tão forte que senti todo o ar saindo dos meus pulmões. Então, aquilo que tinha a aparência do meu amigo começou a me beijar à força e, enquanto eu me debatia tentando afastá-lo, senti que ele também tentava morder meu pescoço. Ao mesmo tempo, seus dedos, que pareciam terminar em uma espécie de garras afiadas, começaram a percorrer minha cintura e meu abdômen, provocando uma ardência intensa em cada lugar que tocavam. Por sorte, acordei antes que o pesadelo pudesse continuar. Naquela manhã, voltei a sentir a mesma repulsa que havia experimentado durante a paralisia do sono, embora dessa vez o episódio tenha me afetado ainda mais. Eu me sentia completamente exausta e aquela sensação permaneceu comigo durante boa parte do dia. O terceiro episódio aconteceu há aproximadamente um mês e até o momento também foi o último. Naquela noite, mais uma vez, eu havia ficado acordada até tarde e quando finalmente adormeci, sonhei que estava sozinha em casa. Por algum motivo, senti um cansaço extremo e decidi ir até meu quarto para me deitar. Lembro perfeitamente de ter me deitado na cama e praticamente no mesmo instante em que fiz isso, senti como se alguma coisa prendesse meus pulsos e tornozelos contra o colchão. A força com que aquilo me mantinha imóvel era impressionante. Tentei me libertar desesperadamente, mas, por mais que me debatesse, não conseguia mover nenhuma das minhas extremidades. Em determinado momento, levantei a cabeça e foi então que a vi novamente. Diante de mim estava aquela mesma figura masculina completamente preta que havia aparecido durante minha primeira paralisia do sono, só que dessa vez havia algo diferente nela. No meio de toda aquela escuridão, era possível distinguir perfeitamente dois olhos de um vermelho muito profundo, exatamente da mesma cor que os olhos do meu melhor amigo haviam adquirido no pesadelo anterior. Naquele instante, tive a sensação de que os 3 episódios estavam conectados e de que, de alguma maneira, aquilo que havia me atacado sempre tinha sido a mesma coisa. A figura então começou a subir lentamente pela parte dos pés da cama sem desviar os olhos dos meus. E eu não sei como explicar isso melhor, mas sentia que havia algo em seu olhar parecido com uma fome enorme de me fazer mal. Comecei a me desesperar e fiz tudo o que podia para acordar, mas simplesmente não conseguia. Tentava me mexer, me debatia e procurava me obrigar a abrir os olhos, mas nada funcionava. Foi então que fiz algo que nem eu mesma esperava. Não sigo nenhuma religião e também não me considero uma pessoa religiosa, mas estava tão assustada e desesperada para afastar aquela coisa que senti que precisava orar. Não sei realmente de onde surgiu aquela ideia, mas comecei a repetir o Pai Nosso várias vezes dentro do sonho. Para minha surpresa, depois de fazer isso, consegui libertar um dos meus pés e assim que tive a oportunidade, dei um chute naquela sombra com todas as minhas forças. O mais estranho foi que senti claramente meu pé acertando alguma coisa sólida, e ao receber o impacto, a coisa caiu da cama. Foi exatamente naquele momento que eu acordei. Quando abri os olhos, estava tremendo de maneira incontrolável, encharcada de suor e com uma vontade enorme de chorar. Sentia uma mistura de frustração por ter voltado a encontrar aquela coisa e, ao mesmo tempo, um enorme alívio por ter conseguido despertar.
Até o momento em que estou escrevendo isso, nada parecido voltou a acontecer comigo. Nem durante meus sonhos, nem em nenhum dos meus episódios de paralisia. Pessoalmente, tento pensar que as 3 situações possuem uma explicação simples. Que a primeira foi apenas uma alucinação provocada pela paralisia do sono, e que as outras 2 foram pesadelos relacionados a ela. No entanto, depois de comentar isso com alguns amigos e me lembrar de certos relatos que você já narrou no programa, inevitavelmente surgiu outra possibilidade na minha cabeça. E se eu realmente tiver me encontrado com alguma outra coisa? Refiro-me a algumas dessas entidades que, segundo diferentes crenças e relatos, aparecem enquanto uma pessoa está dormindo e a atormentam de uma maneira particularmente íntima e desagradável. Como acontece nas histórias sobre súcubos e íncubos. Eu realmente não tenho uma resposta, e sinceramente espero que tudo tenha sido apenas pesadelos e alucinações. Todavia, gostaria muito de saber a opinião de vocês e também das outras pessoas que escutam este canal. Sem mais nada a acrescentar, muito obrigada por ouvirem o meu relato. O Diário dos Pesadelos fica por aqui. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.